invasores, por favor, levante para a turma para saber quem é. É o melhor leite da Nestlé no estado do Rio. Eu tive a oportunidade de visitar a fazenda deles e fiquei impressionado. E olha que eu costumo visitar muito a fazenda. É o curral mais limpo que eu já vi na minha vida. Você pode pôr a comida no chão e comer e está limpo. Tem citronela em volta do curral para espantar mosca. É uma coisa assim, as vacas são tratadas com carinho. Tudo aquilo que o Ademir falou, você dá o que ela quer, quando ela quer, e ela dá o leite que você quer, ali está feito. Então, se vocês tiverem a oportunidade de visitar a fazenda deles em Vassouras, é sensacional. Bom, vamos continuar nossa palestra. Agora vem o engenheiro agrônomo com especialização em café. Ele vai falar para a gente de gestão de fazenda de propriedade rural. O Daí José, ele é agrônomo da Emater, de Minas Gerais, e trabalhou um tempo na Embrapa Capilês, trabalhou na Prefeitura de Juiz de Fora, sempre com essa parte de gestão de fazendas. E ele vai passar para a gente o fechamento desse palestra seria a reprodução, depois que a vaca pare, como que a gente vai tirar o leite econômico e barato, e agora como que nós vamos administrar isso aí. Então é isso, tem meia hora de pegar. Bom, gente, bom dia. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, falar sobre o supermercado rurais. Primeiramente, desculpa quem está ainda nessa palestra hoje, vai jogar, vai ter que financiar, e falar um pouquinho com vocês sobre isso. Né? E a gente vai estar falando um pouquinho sobre gestão, mas que é uma coisa hoje em dia que perturba muitas vezes as propriedades rurais, né? As questões econômicas, tem dado muitos problemas, a questão da mão de obra é uma questão, né? Que tem que trabalhar bem. Então a gente vai começar a falar sobre a questão de gestão. Bom, então ali está. Adequação socioeconômica e ambiental das propriedades rurais. Aí, o primeiro susto. Mas a gente nem falar de gestão. Sim, a gente vai falar de gestão dentro de um viés que a gente está trabalhando no momento. Uma forma de trabalhar essa gestão da propriedade como um todo, olhando a propriedade como um todo, dentro das questões tanto econômicas, sociais e ambientais. Então a gente vai falar em três partes. Né? Primeiro, a gente vai dizer os objetivos e as premissas da adequação socioeconômica, depois como é que é feita a metodologia, né? Que é indicador de sustentabilidade em ecossistema, que a gente chama de ISA, tá? E a aplicação do IVA e a elaboração do plano de aplicação. É a parte prática desse documento. Né? Bom, a gente tem alguns parceiros que ajudaram a gente na elaboração desse sistema de trabalho. Que é a Secretaria de Estado, a CEAPA, o Meio Ambiente, a Emater, a EPAMIC, né? A FAPEMIC, a Embrapa Meio do Sul e a Universidade Federal de Minas Gerais. Esses são os professores que trabalharam assim nessa questão do IVA, trabalhando em cima dessa planilha que a gente vai dissecar agora, e que com isso conseguimos fazer uma nova avaliação de propriedade rural. Vocês vão acompanhar agora. Bom, primeiro passo, adequação socioambiental, objetivos e premissas. A nossa questão é a seguinte, a gente já falou de hoje o manejo, reprodução, ordem. Então, qual é o objetivo principal da propriedade rural? Crescimento econômico. O produtor tem que estar ganhando dinheiro para continuar na propriedade rural. Então, esse é o nosso objetivo, crescimento econômico. E para isso a gente precisa ter o quê? Uma produção sustentável e muito mais do que mitigação da pobreza. Se o produtor não tiver ganhando dinheiro, ele não vai ficar lá. Ele vai buscar outra alternativa. Então, esse é o nosso plano que vamos trabalhar dentro da questão. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é uma visão integrada da propriedade, do estabelecimento rural. É uma visão como um todo, não olhar somente uma parte da propriedade, olhar a propriedade como todinho. E tudo que ela envolve nela. A questão é o quê? De clima, de vegetação, de
fauna, né, geologia, como é que é o solo, a geomorfologia, quais são as minhas relações econômicas e sociais, a questão da hidrologia, como é que é a minha fonte de água, como é que é a minha questão da água, a qualidade da água, que é um fator importante hoje, principalmente na produção leiteira, água de boa qualidade, isso influencia demais na cidade leiteira. Então, quando você faz o período da propriedade, ali, você tem que olhar ela como um todo, e não somente parte da propriedade. E mais alguns objetivos é o seguinte: assumir produtor o papel do protagonista na gestão dos recursos naturais e no espaço rural. Ele que é o gestor daquele espaço, da propriedade como um todo. E ele tem que ser o protagonista nisso. É ele que sabe o que está acontecendo lá dentro. E usar essa ferramenta para planejamento estratégico do empreendimento. O que eu vou fazer agora para frente? Como é que está a minha situação hoje? Como é que eu vou planejar? Quais são as ações que eu vou desenvolver? O que é prioridade agora no momento? O que não é prioridade no momento? Como é que eu vou fazer para investir? E com isso, dar suporte a tomar decisão no processo de gestão de espaço rural. E, por fim, traçar as minhas vendas. Então, você começa a olhar a propriedade de uma forma bem ampla, para poder ter o objetivo principal, que é o desenvolvimento econômico da mesma. Então, para isso, a gente precisa o quê? Elaborar planos de adequação, seja na área socioeconômica e ambiental. Porque a questão ambiental hoje também está muito forte dentro da propriedade rural. Está aí o TAC, né, que está dentro do prazo para começar a fazer o cadastro ambiental rural. E através dessa planilha, você já pode dar um adiantamento na questão do CAC também. Tá? E através disso, você vai fazer o quê? As definições de metas, o acompanhamento e o mais importante, as avaliações do que foi realizado. Ele está sempre avaliando, está sendo feito para corrigir o rumo das ações. E através disso, a gente vai poder conseguir o quê? Consertar o que estava errado e enfatizar o que está dando certo. Então, a questão principal é a avaliação do que foi realizado. Para você ter o norte, como está o caminho, como está seguindo. E a assistência técnica ela tem que ter o quê? Uma abordagem sistêmica dentro dos trabalhos de questão rural. Então, o pensionista ele vai buscar dentro da propriedade essa abordagem bem sistêmica da propriedade, integrada. Uma coisa está sempre ligada à outra. Não existe nada de forma isolada dentro da propriedade. Então, você tem que estar. O que é feito numa ação reflete em outras disciplinas. Então, a gente está sempre observando isso. É uma ação totalmente integrada. Então, esses mais um objetivo: adotar um sistema com bom desempenho ambiental, social e econômico dos impactos gerados nos agroecossistemas. Avaliar os impactos da atividade da pecuária sobre o meio ambiente. Então, toda atividade ela exerce um impacto ambiental. A gente tem que avaliar isso. Tá? Por quê? Porque hoje em dia, o nosso consumidor está muito exigente. Vocês perceberam que os consumidores têm uma nova denúncia de fraude no leite, no sul, mas quem fez a denúncia foi um consumidor. Ele foi e denunciou. Então, o consumidor está muito atento nas questões dos impactos gerados na atividade. Então, tem que estar sempre avaliando isso. Buscar maior rentabilidade, produtividade e valorização do mercado. Então, a Devida citou a questão da produtividade, fica avaliando se vale a pena aumentar a produtividade ou não, se está valorizando o mercado, se o preço compatível com o que está sendo feito no mercado, para poder ver se você está dentro daquela realidade, pelo menos regional. Apoiar a construção e a implementação de políticas públicas. Então, resumindo, para se ter um desenvolvimento bem sustentado na propriedade, você tem que levar em conta essas três dimensões: a social, a ambiental e a econômica. As três têm que estar trabalhando juntas. Aí sim, você consegue ter um desenvolvimento sustentado que passa pelo governo, tanto da parte econômica, quanto da parte social, quanto da parte ambiental. Então, vamos estar sempre essas três dimensões de forma em conjunto para poder
também é um processo de aprendizado dialógico, está sempre conversando, é um processo que nós estamos aprendendo, então a gente está sempre conversando para poder aprender. Como disse o professor Delino, sempre repetindo aquilo que quer enfatizar. Então, tá, isso, nesse programa, o que tem que enfatizar é o diálogo, é a conversa, é o bate-papo. Tá? E qual que é a função do técnico nesse caso? Ele é o facilitador da identificação dos riscos, das soluções e da oportunidade. Ele não vai levar as soluções, ele vai ser o facilitador para buscar em conjunto com a família ali, atingir essas soluções. Uma das premissas é o quê? Interpretação da paisagem e dos dados socioeconômicos regionais, contextualização dos dados, estabelecimento de níveis de referência local e regional. O meu produto está dentro do preço local? Está dentro do preço regional? Estou vendendo mais caro? Estou vendendo mais barato? A partir daí eu começo a avaliar se eu estou tendo uma atividade sustentável. Se eu estiver vendendo muito aqui no mercado local que está vendendo, alguma coisa está errada nessa sociedade. Então eu tenho que avaliar, discutir, descobrir aonde está esse eu e atacar esse eu. E a partir daí, ir buscando cada vez mais aumentar a minha sustentabilidade. Bom, então, qual seria essa metodologia que a gente vai trabalhar? É a metodologia de sustentabilidade de agrossistemas, o indicadores. Primeira coisa, a gente trabalha sempre algumas bases. A base de dados que a gente usa é o quê? Primeiro, imagens de satélite da propriedade, tá? Pode ser dados de IBGE também, CE, dados, mapas, diagnósticos, tem mão. Os indicadores são o quê? Questionários para fazer dados no campo. A gente vai aplicar lá na propriedade. Esses vão ser os nossos indicadores. Nós começamos com a base de dados do satélite, já conhece o perímetro da propriedade. A partir daí, a gente vai para a propriedade, aplica o questionário, e aí a gente fornece os relatórios, que vão ser tanto do produtor, como relatório técnico, e através disso fazer uma atividade de uma vez sobre a segunda casa. Então você tem 3 tipos de produtos depois do final. Ali são 21 indicadores que a gente trabalha. No início do projeto eram 23 indicadores. Né? Então você vê uma ideia, hoje são 21. Então, a gente está sempre aberto nesse programa para novas ideias e novos diálogos. Então, de repente, esse indicador do dia pode crescer, como também pode diminuir. Achar que alguns indicadores podem aumentar, ou se achar que é melhor abrir mais indicadores para especificar mais a sustentabilidade. Então, até em 2013, se trabalhava com 23. Agora a gente está falando com 21 indicadores. E na parte econômica, você procura saber o quê? Produtividade, preço de venda, perfil e diversidade da renda da propriedade, evolução patrimonial do produtor, como é que está essa evolução patrimonial dele, o seu grau de endividamento, se está muito endividado, se está pouco endividado, como é que está? Se não tem endividamento nenhum, às vezes isso quer dizer também que não é bom, porque às vezes quer dizer que ele não está evoluindo, está mantendo o que está. Então, o endividamento faz parte da evolução, só tem um nível adequado que você tem que ter de endividamento. Então, esse é um dos itens que você tem que avaliar dentro do balanço econômico. No balanço social, serviços básicos disponíveis e segurança alimentar. Então, você tem que ter quais serviços básicos disponíveis naquela região que você está inserido. Está te atendendo? Está te atendendo? Isso é questão bem relevante. A escolaridade e a capacitação do produtor, das pessoas envolvidas na atividade. Como é que você vai ter? Como é que está a capacitação? Está em escolaridade. Então, tem que pegar o nosso produtor no geral. E qualidade e ocupação. Dentro da gestão. A gestão do empreendimento, a gestão da informação, o gerenciamento dos resíduos, tem uma preocupação séria hoje também na propriedade rural, o que se está fazendo com os resíduos, e a segurança do trabalho. A gente tem visto aí várias de regiões de trabalho no café, o Ministério do Trabalho está em cima mesmo, perdido essa questão. Então, a segurança do trabalho de maneira variada. No solo, a fertilidade do solo, que é a base da sua propriedade. Água, qualidade da água,
subterrânea. Como é que está essa água? Que água que eu vou oferecer? Para minha barriga ou para os meus animais? A água que eu vou tocar, está influenciando na universidade? Quais são os riscos de contaminação que eu tenho nessa água? O que eu posso fazer para diminuir esse risco de contaminação? Como é que eu vou trabalhar a contaminação agora? Manejo. Avaliação dos solos degradados, trato de conservação e estradas medicinais. Estradas também é outra questão muito importante, porque com a gente produção. A gente está sempre atento a toda a estrada. Está dependendo, como é que está isso? Ecologia da paisagem, fisionomia e estado de conservação da vegetação nativa. Vem com a minha área de topo de morro, reserva legal, ATP, vem com o trabalhando. Área de preservação permanente, diversificação da paisagem agrícola, financiamento da verdade, de conhecimento lá dentro, quais as coisas que desenvolvem na sociedade. Então, com isso, a gente vai começar a montar o quê? Um mapa com o uso de ocupação do solo, identificação da área de preservação permanente. Através desse passo a passo, eu vou chegar lá na frente na gestão da propriedade. Deixa eu ver que ela está para mim. Ela está sustentável? Ela está fazendo tudo? Como é que ela está? Então, através disso, começando pelo básico, que é o quê? Primeiro saber como é que está o uso da ocupação do meu solo. Estou com área ociosa, estou com área ociosa, posso melhorar? Não posso? Então, a primeira coisa que você faz é fazer, dentro do projeto, é fazer o perímetro da área. A partir daí, identificar a minha parte de água. Quantas nascentes eu tenho? Quanto corre no quarto da minha propriedade? Como é que é isso? Eu tenho muita água entrando e saindo da minha propriedade? Tem que olhar estudo. Não tem que ver. Depois eu vou fazer o meu mapa de ocupação do solo. Aonde é lavoura temporária? Milho, feijão, tá? Aonde é pastagem? Aonde é mata? Tem uma denominação de HN, habitat natural. O que eu tenho de mata? O que eu tenho de floresta plantada? Aí está identificado como S, que é de silvicultura. Então, eu vou identificando área por área. E a partir daí eu faço o meu georreferenciamento da propriedade, o meu mapa. E ali eu verifico aonde estão meus corpos d'água, o que eu teria que ter de área de preservação permanente, o que eu tenho de pastagem, o que eu tenho de lavoura permanente. Então eu vejo a propriedade como um todo, como ela está sendo utilizada, para eu poder identificar possíveis pontos onde eu posso melhorar e onde eu tenho que atuar, para poder utilizar ainda mais essa questão do uso e ocupação do solo. E a partir daí eu vou fazer o meu questionário. Ali está a parte do questionário, onde você vai fazer os dados no campo, tá? Eu faço o geoprocessamento, vou dentro do questionário. E ali eu vou respondendo algumas perguntas que vão gerando pontuações. E vai avaliando a minha sustentabilidade da propriedade. E essas pontuações é de acordo com as minhas ações. E a partir daí, eu vou gerar esse gráfico, chamado de table, onde a parte vermelha é o linear, onde eu tenho que estar no nível do meu propriedade, e a parte externa é o mar. A partir daí você consegue ver o quê? Algumas recomendações técnicas e uma síntese da propriedade. Então, as recomendações técnicas vão ser feitas em cima de quê? Aqueles itens mais problemáticos da propriedade. Identificar através do gráfico quais são esses itens e vou trabalhar para poder melhorar. Infelizmente não dá para ver, porque é mais por mim, mas a gente vai ter um exemplo prático depois na frente para vocês. Então, para poder ir para o campo e aplicar o questionário, eu tenho um parâmetro para o seguinte: eu vou dar notas de valores de 0 a 1, onde 0 é o pior e 1 é o melhor, sendo que 0,7 é a minha linha de base.
Então, quando vocês viram lá atrás, aquele limiar, ali é 0,7. A partir de 0,7, eu indico que a minha autoridade está dentro do limite de sustentabilidade. Se estiver bem próximo de 1, ótimo. Se estiver abaixo de 0,7, eu tenho que fazer algumas alterações para poder melhorar a sustentabilidade do meu empreendimento. Nós já temos um exemplo, esse índice, né? A propriedade apresentou um índice de 0,61. Ela está abaixo do limiar, 0,7. Então, quais são os problemas maiores? Nos aspectos socioeconômicos, o maior problema que a gente tem aqui é na segurança alimentar. Vocês estão vendo ali que é o meio que está mais para dentro da linha limiar. O que está melhorando a situação é a gestão da informação. É um cara que busca bastante informação, participa de capacitações, mas ele ainda tem esse problema na questão da segurança alimentar. Mas ele cai muito quando você está dentro dos aspectos ambientais. Principalmente, eu consigo ver aqui. Principalmente no risco de contaminação e nas áreas de preservação permanente. Então, você está com maiores problemas na propriedade dele. Então, quando você faz, como a gente disse lá no início, que tudo da propriedade é integrado, quando você vê a parte socioeconômica dele está quase atingindo 0,7, mas a parte ambiental está 0,51, joga a média da propriedade dele para 0,61. Então, não adianta ele resolver nada de forma isolada, no geral, a propriedade dele não está defasada sustentável. Então, esse é a grande vantagem dessa ferramenta, é você conseguir analisar a propriedade como um todo. Se ela está funcionando bem, como um todo, não uma parte dela. Quais são os itens que estão avaliados na propriedade, por exemplo? Aqui, é uma propriedade que trabalha com café e milho, seco e irrigado. Então, a produtividade média dele é 50 sacos por hectare de café, 170 de milho e 190 de milho irrigado. O preço médio que ele conseguiu é 420 na saca de café, 27 no saco de milho, e 2 tanto como irrigado. Aí você pega a produtividade média na região. Tá? A média na região de café é 50, a dele está igual. Tá? A média de produtividade de milho seco, sem irrigação, na região é 130, a dele é 170. Então ele conseguiu um ganho, ele também está com maior produtividade que a região. E a média de produtividade irrigada na região é 180, ele conseguiu uma produção de 190. E os preços de café na região 350, ele conseguiu 420. Então ele deve ter uma qualidade de café, uma coisa melhor. No preço do milho, ele conseguiu 27, enquanto na região foi 25, os dois casos. Né? Então, na variação do item, na produtividade do café, ele não tem 5 minutos, eu vou analisar aqui. Ele tem 5, ele não tem variação nenhuma no café. No milho, ele teve uma variação produtiva de 31%, e do milho irrigado de 6%. No preço também, quando comparou o preço, teve uma variação de 28% e 8%. Então, o resultado dele nesse setor é de 0,82%, 0,82%. Então, ele está muito bom. Ele está bem acima de 0,7%. Mas só nesse setor. Entendeu? Lá atrás, a propriedade como um todo é 0,61%. Então, você vê que se for olhar de forma isolada algumas coisas do empreendimento, ele vai estar bem. A evolução patrimonial é a mesma questão, o resultado dele é 0,23, também está acima de 0,7. No grau de endividamento dele, ele está de 10 a 15% de endividamento, então o resultado também é 0,7, não está dentro. A questão de escolaridade, cursos direcionados, atividades de auxílio controleiro, que é a gestão da informação, né? Ele também está 0,79, então ele está bem informado. Aí agora, na gestão do empreendimento, ele já cai. Já cai para 0,56. Então ele está abaixo
do limiar de sustentabilidade. A gestão da informação 07 e a parte de gerenciamento de resíduos e efluentes. É a pior parte do proprietário. 0,33. Então não tem nada de manejo de resíduos e efluentes. Então é onde está pegando maior índice. Então a propriedade dele não vai estar sustentável porque um dos fatores deles aí está muito abaixo. Então quando você olha de maneira integrada, você descobre que o gerenciamento de resíduos e efluentes é um dos primeiros fatores a ser atacado para poder melhorar a questão da sustentabilidade da propriedade dele. A 0,33, extremamente baixo. A qualidade da água também, mesma coisa. Vou passar mais rapidinho, só para poder mostrar para vocês a questão do caso prático. E aqui só para poder o risco de contaminação da água por aquatóxico. Ali está Randap e Abrasil, são os dois mais utilizados no município lá na região de Araponga, os prefeitos. A gente dá o risco e ali em Araponga, o produto que é mais utilizado é o Randap. É o produto mais utilizado em Araponga. Em comparativo com Iraí, Minas, que é um município lá do Alto Parauapé, o produto mais utilizado é a Brasília, que é uma maior risco de contaminação do carro. Mas que Iraí e Minas também é tudo positivo. Então, esses são os produtos que podem ter contaminação lá. A avaliação do solo, que está em degradação, também abaixo do limiar. Você está vendo ali uma área dentro de propriedade com degradação. A partir dali você começa a avaliar qual o índice de erosão desse solo, para você dar essa nota. E ele conseguiu o resultado de 0,98. A gente tem que escorrer um por um, mas como a gente não tem tempo para poder falar, então esse também está comprometendo esse geral da propriedade dele com tudo. De conservação das estradas também, abaixo também, 0,43. Então você tem que ter algum também abaixo. Então, para poder a gente encerrar, passar bem rápido, a gente vai mostrar um caso bem prático da aplicação do ISO. Esse é o sítio Limeira, no município de Boa Esperança, do Carlos Alberto, no Natal Oeste, no sul de Minas. Em 2010, quando foi aplicado, ele tinha pastagem degradada, uma produção de área de 130 litros por dia, tratava das águas do ano inteiro, ele tinha uso de degradação das APP, tinha água para 8 famílias com faltava uma parte do ano, tá? Ele tinha elevado uso de concentrados, instalações precárias e baixa rentabilidade. Isso é o quadro que foi apresentado quanto à aplicação do questionário. Foi apresentado esse quadro. Aí está a situação dele, das instalações, pastagens, de rebanho, o curral que ele utilizava na época. As nascentes dele, como é que eram, sem proteção nenhuma. Olha a situação da nascente, livre acesso para animais. Então, por isso que o índice dele ia lá para baixo para a questão ambiental. Então, em 2010 foi colocado o seguinte, para ele, o diagnóstico. Ele teria que entrar no programa de qualidade do leite, tá? Ele estipulou uma meta para ele de 350 litros por dia e ele ia trabalhar com integração lavoura pecuária e floresta. E foi diagnosticado no levantamento de campo e foi proposto para ele essas ações. Programa de qualidade do leite, meta de 350 litros por dia, integração lavoura pecuária e floresta. Então ele começou a fazer a reforma das pastagens para poder tirar essas águas do roxo o ano inteiro. IFF, né? Aí está a IFF dele, foi implantado, claro, ele está implantando, então diminuiu o custo de produção, porque ele está caindo, saiu do custo do dinheiro. Em 2011, entramos com ISA, elaborou o plano de adequação, pegação da lavoura pecuária, com pastagem, com milho, silagem, com pasto de leite, dividiu esses pastos em piquetes, tá? E veio o cercamento e replantinho nas áreas de APP. Nós servimos lá atrás para o primeiro passo foi a IFF para garantir o primeiro tempo, tirar esses animais do custo, para diminuir o custo de produção deles. A partir de agora vamos fazer mais reforma de pastagem e divisão em piquetes e proteger as áreas nascentes e APPs.
Aí a aplicação do ISA, primeiro bate-papo no futuro, a gente casa, ele responde algumas perguntas. Depois a gente vai para campo, para fazer o levantamento de campo. Tá? Você faz a análise de água ajustante e abundante, para ver como é que essa água está chegando na sua propriedade, como é que ela está saindo. Esse é um indicador de contaminação de água. Se a água está chegando mais limpa, está saindo mais limpa, tem algum problema na sua propriedade, tem que identificar isso. Vai falar de água. Então, o índice dele em 2011 era 0,65. Vem cá. Vendo que o maior problema dele lá no subíndice era qualidade da água e capacidade produtiva do solo. Dentro dos aspectos ambientais, esse era o gráfico dele em 2011, né? E em 2013, ele tentou melhorar. Era linear nem lá. E o sócio econômico em 2011 e 2013 manteve mais ou menos igual. O grande problema que ele manteve aqui do sócio econômico foi o quê? Gerenciamento de resíduos. E não conseguiu trabalhar. Isso daí é o fracasso do sócio econômico. Aí o plano de adequação. O que foi trabalhar? O que foi proposto para trabalhar? Qualidade da água, cercado da ciência, gerenciamento de resíduos, já até fizemos esse ano atrás, e a segurança do trabalho. Aí já está o cercado da ciência. Foi feita a reforma do passo contábil do plano de adequação com integração lavoura-pecuária. Em 2012, dentro da reavaliação do ISA, se resolveu trabalhar o quê? A melhoria das instalações. Então, nós voltamos lá para trás. Primeiro, tirar o carro do custo. A questão do IRPF, diminuiu o custo. Depois, trabalhamos com passagem. Reforma e divisão de piquetes. Tá? Agora, vamos trabalhar com melhoria de instalações. Primeiro, lá atrás, garantia a alimentação da alimentação. Garantia a alimentação menor. Agora, sim, trabalhar com instalações. Antes, como é que era? Hoje, 2013, outra avaliação, reaplicação do livro, qualidade do leite e a nascente dele já dava para 14 famílias sem falta. Lá atrás, né? Secou as nascentes das bebês, a água dá para 12 famílias sem falta. Aí o Rote Perno, antes e depois, e hoje ele é referência na região, dentro desse programa. Hoje ele é um dono de escola, atende várias pessoas, as questões que a gente tem respondendo no programa desse é que seja porteiro aberto, que possa visitar. Então hoje deve estar lá e recebe as pessoas com maior carinho. Então, tenta receber os visitantes para poder correr mesmo contar essa história toda para as pessoas que vão lá. Então, resumindo, 2010 a 2014, 4 anos de trabalho. Água para 12 famílias, produção 4 vezes maior, saldo de atividade 10 vezes maior, e a meta para esse ano é 800 mil. Tá? E já está com de 550 só voltando aqui, só para terminar, a gente pode falar isso porque piloto que eu vou falar, no ano passado a gente fechou quase 100 mil reais na verdade. E pode ir lá visitá-lo e vai jogar na reunião. Então, planejamento de gestão conforme o espetado gera mais benefícios, qualidade de vida, emprego e renda. Então, quando você vai falar de gestão de propriedade, só que é para planilha, depois você quer atingir como todo, você não consegue ter desenvolvimento. Então, não tem qualidade de vida, não tem emprego e a vida não tem. Então, você precisa ver como um todo. É uma pena a gente ter pouco tempo, né, para poder escrever mais sobre esse projeto. É a planilha passo a passo, muito interessante, você vai trabalhar, mas depois do que tiver interesse, agora não, mas a foto do eleitoral, o site da Ivalinha, acesso ao grupo. Então,